dia. Bom dia. Eu tenho dificuldade de começar a falar de um modo geral, porque eu sempre quero começar dizendo do quanto eu me sinto privilegiado de poder ter a oportunidade de transmitir a visão que Deus me deu, a percepção que eu tenho da vontade dele para nossas vidas como cristãos e do amor que ele colocou no meu coração, exclusivamente, quase que exclusivamente pelas crianças, já faz muitos anos, 25 anos agora. Mas sempre que a gente começa a dizer é um privilégio estar aqui com vocês, acaba dizendo, usando expressões que as pessoas já não conseguem mais escutar porque elas foram utilizadas tantas e tantas vezes e abusadas que caíram, viraram chavões ou expressões que perderam o significado. Parece que são só como uma saudação de bom dia, boa tarde, como vai, que você realmente não quer saber como a pessoa vai. Se ela começar a falar, você diz com licença, eu tenho algo que fazer, né? E como dizer isso de uma forma que realmente faça sentido? Ontem à noite eu voltei a revisar as anotações que eu tinha feito para hoje de manhã e novamente me peguei com esse incômodo de acabar dizendo coisas que eu sinto, mas que geralmente são ditas como se a gente não sentisse, então a gente não consegue transmitir de forma eficiente. E eu acabei me dando conta que na igreja a gente acaba ouvindo e dizendo muitas coisas que são essenciais, são o fundamento da nossa vida, da nossa fé, e só que essas coisas são ouvidas, muitas vezes são ditas de forma superficial, e são ouvidas de forma superficial, corriqueira, e a gente deixa como que passar pelos ouvidos da gente sem achar espaço na mente e no coração da gente. E de pronto eu lembrei de um pastor que faz quase 2 anos faleceu. Ele viveu todo o seu ministério na região norte do Brasil, pastor Frederico O, um irlandês, e de como eu gostava de ouvir aquele irmão. Eu ouvi muitas pregações dele e devocionais nos congressos da APEC, e cada vez que eu ia a Manaus para algum compromisso, eu procurava estar lá em algum dos estudos bíblicos que ele dava. Já muito velhinho, sentado em uma cadeira, com as pernas levantadas, porque já tinha muitos problemas. Mas ele sempre falava de verdades bíblicas muito básicas. E era impressionante como ouvir aquele irmão sempre me causava um temor, uma reverência, e passagens bíblicas que já eram tão conhecidas, trechos bíblicos que eu sei de memória, trechos bíblicos que eu nem conto quantas vezes já ouvi pregações sobre eles, se tornavam de repente novos para mim. E quantas vezes eu me peguei chorando, debulhando em lágrimas, por ouvir explicações ou comentários de textos bíblicos tão conhecidos. E como aquelas pregações tão básicas, tão elementares, tão comuns para os cristãos com alguma experiência de vida cristã, podiam me alimentar, me fortalecer, me renovar, me dar perspectiva nova do que eu sou em Cristo, da revelação de Deus de um modo geral, e promover mudanças na minha vida, na minha conduta. E eu ficava sempre intrigado com aquilo. Pouco antes dele falecer, eu estava numa fase de meio cansado de pregações do cotidiano.
E eu estava sempre naquela busca. Como eu gostaria de poder ir lá e ouvir fulano de tal. Ah, vai ter aquele pregador internacional aqui. E eu estava nó e pingo d'água para dar um jeito de estar lá e ouvi-lo, né? Essas oportunidades maravilhosas. E eu fui a Manaus e dessa vez ele já tremia tanto a fala que ele às vezes ficava algum tempo parado, esperando as ideias se organizarem de novo para ele falar de coisas que ele já havia falado centenas de vezes. Só que, quando ele soltava uma palavra, uma expressão, uma explicação simples daquele texto bíblico de Colossenses, de Efésios, de Coríntios, de Romanos, tinha um peso tão grande em mim. E eu de repente me dei conta de que era o fato de ser básico, de ser a base da minha fé. Eu estava revisando coisas que estavam enterradas na base da minha fé. E na volta para São Paulo, o voo é longo, não é? E então eu tive uma daquelas crises de me debulhar, realmente chorar muito, muito, me arrependendo de ficar correndo atrás da sobremesa, do chantilly, da cereja que fica em cima do bolo, sem buscar realmente a consistência do alimento. E foi um momento realmente de confissão e de busca de Deus para voltar para a base, para isso que é básico na nossa fé, na minha fé. E então, quando eu estava relendo as anotações que eu fiz, eu já tinha uma nova perspectiva de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu tinha anotado para hoje de manhã. E estava pensando um pouquinho, talvez de começar fazendo algumas perguntas para vocês. Eu fui informado que vocês estão tratando sobre o reino de Deus já faz algum tempo. É isso, pastor? E eu queria saber o que já foi ensinado aqui desse púlpito, o que foi tratado, algumas coisas que saltaram para vocês aí como algo novo, ou como algo que foi uma informação que de repente ganhou um peso diferente, foi renovada, algo que fez sentido para você pela primeira vez, ou algo que provocou mudanças, percepções a respeito do reino de Deus, que provocou alguma mudança de rumo em sua vida, dos seus valores, das suas prioridades. Eu gostaria de, então, ouvir algumas coisas que já foram ensinadas sobre o reino de Deus aqui, antes da gente seguir. Vamos lá? As coisas que você lembra. Uma frase, uma ideia, um conceito que destacou, não é? Para você e que fez sentido. O reino de Deus é agora, não é no futuro. Ok. No sentido de que já se materializa no presente. É para hoje, é para nós, é para agora. É isso? Tá. E que impacto essa consciência de urgência, não é isso? De urgência de fazer do fato do reino de Deus ser hoje, o que causou em você? A percepção de que a realidade, a sociedade à nossa volta tem que se parecer ou tem que caminhar para ser igual ao reino de Deus. Então, a minha responsabilidade em ser agente nessa sociedade do reino de Deus, dessa transformação. Certo. Isso causou mudança em algum valor, alguma conduta, alguma prioridade em sua vida? Ou tomou alguma decisão com respeito a isso? Ou só reforçou? Reforçou, mas em atitudes práticas também, diariamente. Isso acaba permeando as minhas decisões. Sim, então a presença do reino de Deus hoje. Ok? Algum outro aspecto, alguma outra mensagem, algum outro ensino, outro testemunho a respeito do que você andou aprendendo sobre o reino de Deus? Eu preciso que pelo menos 5 pessoas falem, então, por favor, vamos lá, já vou dizer qual é a minha expectativa. Eu
sei que eu estou empurrando um pouquinho, né? Forçando um pouco a barra. Não é muito tipo mensagem, as pessoas esperam só sentar e ouvir algo e não falar. Então isso já é quebrando um pouco o paradigma. Dei graças a Deus que eu não pedi para todo mundo mudar de lugar como eu faço às vezes. Então, respeitar um pouco os traços culturais aqui. Ok. Mas já desrespeitando com essa vida. Ok, por favor. Não vamos adiante sem 5 testemunhos, sem 5 comentários sobre o que vocês aprenderam sobre o reino de Deus. Pessoas de idades diferentes, de níveis de experiência de vida cristã diferente. Um adolescente, eu gostaria que também falasse de algo. Uma pessoa com bastante vida cristã, de ministério, de serviço no reino. Alguém que está, que não importa a sua idade, mas não é muito maduro na fé, não se considera maduro na fé ainda. Por favor, é isso que eu estou esperando de vocês. Vamos lá. Não só esperando. Sim. Ok, um dos dois aqui está com muita vontade de falar. Não sabe qual dos dois vai falar primeiro. Sim. Aí eu acho que vai ser você. Ele só pensa. Só pensa muito. Você é o porta-voz dele. O que vocês entenderam do reino de Deus ultimamente? Algo que aprenderam. É onde Deus reina. Como? É onde Deus reina. É onde Deus reina. Onde Deus reina? Em todo lugar. De que forma Ele reina em todo lugar hoje? De que forma Deus está reinando hoje em São Paulo? No Brasil? Em sua vizinhança? No seu condomínio? Em volta da sua casa? E na sua casa? Na sua casa é mais fácil responder, não é? Na sua vida. Tudo está nas mãos dele, então eu posso confiar nele que tudo vai dar certo. Ok, então, no final tudo vai dar certo. Se não está dando certo é porque não chegou no final ainda, não é? Está certo? Muito bem, essa consciência de que Ele é soberano faz muita diferença para nós hoje em nossas vidas. Deve fazer. Não pode ser só um conhecimento compartimentado em uma área de nossa vida. O fato de que o Senhor, Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, faz muita diferença. Deve fazer muita diferença na vida de qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer circunstância, seja qual for o desafio do momento da sua vida. Nós não estamos à mercê das circunstâncias, da vontade do mundo, do diabo. Nós estamos sobre esse domínio, desse rei soberano. Só isso já é assunto para já é muito assunto. Mas vamos em frente. Alguém mais? Por favor, eu preciso da cooperação de vocês. Sim, claro, por favor. Não sei, minha concepção é que reino de Deus a gente vê tudo maravilhoso. É idealizado. Idealizado. Mas eu acho que o reino de Deus, como o próprio Gustavo falou, começa também no meio em que você está, na sua casa, no seu meio social, em tudo. Então seria o primeiro passo para o reino reinar e florescer é a atitude. Então seria a busca verdadeira com Deus, a comunhão com Deus, e depois isso ser um testemunho vivo para que isso floresça em todo o seu redor. Isso seria um reino verdadeiro, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa comunhão com Deus, você vai pôr isso em prática nas suas atitudes e isso vai florescer, mas não é que não vai ter os espinhos, não vai ter Sim. as tribulações. Então, eu acredito que é essa visão. Né? Sim, é o reino de Deus em mim, é o reino de Deus em nós. Na verdade, é o ponto de partida, é em mim, não é? É a começar em mim. Não tem, o mundo não tem como conhecer o reino de Deus
se eu não começar conhecendo o Senhor e a proposta dele reinando em mim, dele sendo Senhor soberano em minha vida em todas as áreas, determinando tudo na minha vida, não só os meus valores, né, a minha conduta, a minha fé, os meus sentimentos, minhas vontades, meus gostos, minhas decisões. E a partir daí, então, o reino se faz conhecido em volta de nós. As pessoas começam a perceber o reino de Deus em nós, e aí ele começa a se expandir e vai passando, contagiando, por assim dizer, todo mundo. É isso? Começando em nós. Então estamos começando aqui a estruturar alguns conhecimentos que são elementares para se falar do reino de Deus, não é? Tá muito bom. Eu preciso de mais 2 pessoas ainda. Sim, por favor. O reino de Deus tem que ser prioridade, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. As parábolas, né? Que a pessoa vende tudo para o reino de Deus, assim por diante, na terra. Sim, sim. Muito bom. Isso foi tratado aqui, esse tema de priorizar o reino? Em alguma mensagem recente no último ano? Lembram de algo assim? Retiro, né? No retiro, né? Isso provocou alguma mudança, alguma decisão na sua vida de ordem prática? Assim, uma decisão específica que eu lembro, assim, de cara não, mas fica sempre pensando. Na verdade, as mudanças, às vezes, elas não são essa coisa de tipo decisão de final de ano, né? Aquelas resoluções, não? Elas se tornam parte dos nossos valores e elas esses conhecimentos que Deus coloca em nossa mente e acham lugar em nosso coração, criam raízes e pouco a pouco vão impermeando nossa conduta, nossas escolhas, nossos valores, nossas preferências, desde as coisas pequenas, quanto se eu vou ouvir essa música ou não, se eu vou curtir isso ou não, que ótica eu vou... Agora eu vejo isso aqui um pouco diferente, eu já não quero mais abrir mão dessa forma de ver as coisas, até aquelas grandes decisões, que carreira eu vou tomar, com quem eu vou me casar, se eu vou aceitar esse emprego ou não, se eu vou mudar de país ou não, não é? Essas coisas bem mais determinam como nós vamos gastar anos de nossa vida, não é? Até desde pequenas coisas, como eu vou gastar esse minuto, como eu vou me divertir nesse momento, se eu vou assistir esse filme ou não, se eu vou continuar com essa conversa ou não, não é? É isso. Porque às vezes eu fico esperando grandes mudanças, nesse sentido de grandes resoluções, e elas nem sempre são as coisas que vão realmente mudar, não é, a nossa vida. Ok? Mais uma pessoa com... Só queria... Sim, por favor. De ordem prática. Sim. Prático, né? Porque foi falado que o reino de Deus está aqui agora, né? Sim, sim. Mas muitas vezes a gente não vê essa influência se expandindo, né? Mas nós, como cristãos, eu acho que devemos mesmo assim caminhar como se estivesse expandindo, porque o reino de Deus não é visível, mas é invisível, e não caminhamos por vista. Por fé. Por fé. E Sim. de ordem prática, eu vejo que muito disso nós encontramos no Sermão do Monte. Ok. Né? Muito bom. E é um bom começo. Foi bom mencionar o Sermão do Monte, porque foi quando o Senhor Jesus, pela primeira vez na experiência humana, as pessoas começaram a ter conhecimento organizado do que era o reino de Deus. Você sabia que antes do capítulo 5 de Mateus, as pessoas não tinham uma ideia nem mais ou menos do que era realmente o reino de Deus? Essa percepção que nós temos aqui, que todos nós temos aqui, é muito privilegiada. Nós sabemos muito mais do que qualquer pessoa contemporânea de Jesus a respeito do reino de Deus. Com níveis de conhecimento e experiências diferentes, mas temos muito mais oportunidades de viver plenamente esse reino do que aquelas pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte. Foi o
primeiro grande discurso com explicações práticas do que era a proposta de um reino universal, de um reino que ia se propagar, se espalhar, expandir, até tomar a terra inteira, até que todas as ilhas, todos os continentes, todas as pessoas de todas as línguas conhecessem o rei e conhecessem o que ele estava propondo para o mundo inteiro e o que ele quer e pode fazer na vida das pessoas no mundo todo. Então ele começou definindo para quem era o reino, de quem era, como conseguir, em que consistia, o que é realmente o reino de Deus. Então ele definiu as bases do seu reinado ali naquele primeiro grande sermão, e pela primeira vez as pessoas podiam realmente ter uma ideia do que esperar de todas aquelas profecias antigas dos profetas do Velho Testamento. Fazia tanto tempo que a última profecia, que alguém tinha falado pela última vez a respeito desse reino vindouro. Eles estavam, você pode imaginar, era um reinozinho pequeno, dominado por várias fases de domínio diferentes de impérios estrangeiros. Era uma cultura que estava toda já misturada, mas as pessoas ainda tinham um fio de esperança. Um dia viria esse rei, que finalmente, depois de séculos, iria, como descendente de Davi, ia sentar no trono de Davi, ia restabelecer, a primeira ideia dos judeus era restabelecer o reino de Israel, porque eles agora eram servos, eles eram escravos, eles tinham que obedecer a qualquer romano. Você estava indo lá para a igreja, lá para a sinagoga, e então um romano passava e dizia: ei, leva a sacola de vegetais lá para minha esposa na rua tal, fulano de tal, né? E você tinha que largar e ir. A lei dizia que você tinha que ir pelo menos 1 milha ir. Se fosse mais de 1 milha, você não era obrigado, mas 1 milha você tinha que andar. Daí veio a história de andar a 2ª milha, não é? Então, eram todos escravos, e eles queriam ser libertos dessa escravidão, dessa obrigação de obedecer pessoas de fora. Queriam ter independência. Então o Senhor Jesus começa explicando como é que se liberta, o que é ser liberto, o que é ser independente. Corrige as expectativas dessas pessoas pela primeira vez. Então hoje nós já temos um monte de conhecimento. Depois o Senhor Jesus passa 3 capítulos. Se você abrir o livro de Romanos, de Mateus, aliás, você vai ver 5, 6 e 7, o Senhor Jesus explicando tudo sobre o que ia ser esse reino. São todas parábolas, essas citadas, né? Pequenas parábolas, pequenas ilustrações, comparações. O Senhor Jesus estava usando conhecimentos que eles tinham e mostrando que alguns deles era exatamente o contrário do que eles entendiam. E eles usavam experiências e conhecimentos do cotidiano para ensinar verdades que eles não entendiam, para que ao reviver essas experiências do cotidiano, eles pudessem lembrar e fazer sentido para eles. Então o Senhor Jesus veio primeiro como professor. Agora imagina, num mundo que todos estavam lá oprimidos, aparece esse pregador, alguém finalmente explicando o que era o reino, dando esperança. E além disso, junto com essas pregações, com essas aulas, com essas explicações, que qualquer pessoa, não só os doutores da lei, não só os estudiosos, mas as donas de casa, os pescadores, pessoas semi-analfabetas, pessoas analfabetas, podiam entender sobre verdades que só os sacerdotes julgavam entender alguma coisa. Começou a se formar multidões. No Sermão do Monte mesmo, eram milhares e milhares de pessoas tentando ouvir aquele homem que estava falando, e tinham que ir passando, ele dizia uma frase, tinha que chegar até lá no fundão, as pessoas repetindo, e se juntava cada vez mais. Só que junto com essa pregação, ele fazia coisas impossíveis. Ele resolvia problemas das pessoas que ninguém nunca tinha nem prestado atenção antes. O cego estava lá, é cego porque
sei lá por quê, ninguém se interessava, era só um cego infeliz, né? E ele chegava e tinha compaixão dessas pessoas. Então, tinha aquela mulher lá com aquela doença lá que não era curada, e ia para um médico, ia para um curandeiro, fazia a receita da vovó, da tia, da vizinha, e nada resolvia. E ele curava. Só que ele fazia coisas mais notáveis. Pessoas com problemas de demônio, possessas de demônio. Ele libertava, aquele cara voltava para casa, para a família dele, curado. E em plena saúde. Em povoadinhos de 500 pessoas, 2.000 pessoas ao redor do Mar da Galileia, ele começou a passar essas informações do que era o reino. E as pessoas começaram, em pouco tempo, não tinha nenhuma pessoa naquela região que não soubesse sobre esse pregador, sobre as maravilhas que ele fazia. O capítulo 8 e 9 é uma sequência desses milagres, dessas maravilhas que ele estava fazendo. O objetivo era que as pessoas, era confirmar a pregação dele, não é? Agora, essa série de ensinos e milagres, 3 capítulos de ensinos, 2 capítulos de milagres, maravilhas e feitos sobrenaturais, termina no capítulo 9, no final do capítulo 9. E eu queria que a gente lesse esses 3 últimos versículos. E ler, principalmente por causa do impacto que ele causou na minha vida. É como um testemunho pessoal de como eu comecei a mudar minha percepção do reino, do meu papel, da minha função, e de como Deus quer que eu viva nesse reino. São só os 3 últimos versículos, no capítulo 9, versículos 35, 36, 37 e 38. Eu não sei contar. Ok. Além de dislexia, eu também tenho descalculismo. Então, por isso, eu sempre vou gaguejar quando eu leio. Eu vou pedir que alguém leia em alto e bom som, numa nova versão internacional, por favor. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. 35. Ok. Eu não sei contar, igual você. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nesses últimos 15 minutos, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre esse resumo desse período de atividade do Senhor Jesus, de pregar e também cuidar das pessoas, desse período que ele ficou itinerante, viajando de lugar em lugar, e do impacto que causou e como Mateus resume nesses 4 versículos esse período, não é? E o que o Senhor Jesus, ao terminar tudo isso, como ele quer que a gente veja essa primeira fase do ministério dele e os objetivos dele e como nós nos encaixamos, o que ele espera de nós e o que ele quer fazer, não é? E o que ele quer que a gente faça. Primeiro, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ele não esperou que as pessoas viessem até ele. Ele foi até elas. Não é? Ele já tinha uma plena consciência de qual era a tarefa dele, qual era o papel que ele veio fazer, e então ele estava em movimento, indo ao encontro das pessoas. Onde elas estavam, né? Lá na atividade delas, na beira do lago, pescando, ou lá no trabalho delas,
coletando impostos, ou lá no campo, pastoreando ovelhas. Por onde ele passava, ele estava fazendo, ou então elas estavam reunidas na igreja, lá na sinagoga, ele ia lá. Não é? Ele não queria perder oportunidades. Ele tinha essa visão de que tinha que ser divulgado, tinha que ser ensinado, as pessoas precisavam conhecer, as pessoas precisavam saber qual era a pregação dele e conhecer o rei. Tudo que ele falou foi para que as pessoas tivessem uma ideia do que Deus queria para elas e o que ele estava propondo para elas. Não é? Mas além disso, ele mostrava interesse pelas necessidades, pelos problemas das pessoas. Então, se nós queremos ter Jesus como mestre, como modelo, não podemos descuidar das necessidades das pessoas como pessoas integrais. O reino de Deus, ele cuida das pessoas integralmente, não só da alma, não é? Primeiramente da alma, porque é na alma humana que residem todas as mazelas da humanidade. Então, cuidando da alma, mas também cuidando do corpo, também cuidando das necessidades emocionais, também se importando com as pessoas como pessoas. E então ele diz, olha o versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Tem uma versão que diz grande compaixão. Eu acho que a trinitariana diz grande compaixão. Não sei qual a versão. Essa expressão não fazia nenhum sentido para mim no seminário. Quando eu estava estudando teologia, era uma coisa que me incomodava. Foi a primeira vez que esse texto chamou a atenção, eu fazendo minha devocional, e tínhamos tido uma aula de evangelismo, tínhamos acabado com uma moça, tinha dado testemunho dela, de que ela ia ser missionária na Papua Nova Guiné. E eu fui para o meu quarto fazer minha devocional e eu estava muito incomodado. Eu não sentia compaixão pelas outras pessoas. Eu não me importava com o destino eterno das pessoas. Não me comovia e nem me importava as pessoas na rua, se elas eram salvas ou não, se elas iam para o inferno ou não. Eu estava satisfeito com o fato de conhecer o Senhor Jesus pessoalmente. Mas isso não me movia em direção às outras pessoas. Eu não tinha compaixão. E aquilo me incomodou, e pela primeira vez eu pedi a Deus, Deus, eu quero ter esse sentimento que teve em Cristo Jesus, que tem em Cristo Jesus, de olhar para as pessoas, de olhar para a multidão de pessoas se espremendo dentro do ônibus, e eu não só ficar procurando, tentando adivinhar quem é que vai levantar para eu sentar, porque eu tenho pés chatos e esporão calcâneo e fascite plantar crônica. Então, porque ficar em pé para mim é sofrimento. Mas, quando meus pés estão queimando, eu lembrar que pessoas não vão queimar a sua planta do pé. Essas pessoas que estão sentadas ou em pé aqui, a maioria delas vai queimar por toda a eternidade no inferno. E que elas estão sujeitas não ao reino de Deus, mas ao reino de Satanás. E isso eu quero que me incomode. Eu não quero que isso seja só um conhecimento na minha cabeça. Eu não chorei pelas almas perdidas. Eu chorei por mim. A primeira vez que eu olhei esse texto, eu quis que Deus tivesse compaixão de mim e me desse amor pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas. E eu creio que esse é um sentimento que Deus quer que tenha dentro de cada. Não é possível expandir o reino de Deus sem essa percepção das pessoas, sem essa percepção dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas na escola, no condomínio, as pessoas que estão dentro do ônibus, na fila, no metrô lotado. Não dá para fazer parte do reino de Deus de uma forma que agrade o Senhor, sem ter essa compaixão e sem ter a visão de reino que o Senhor Jesus teve e quer que a gente tenha. E ele estava empurrando os discípulos dele que estavam acompanhando todas aquelas mensagens e vendo a forma como ele olhava para as pessoas, para ajudá-los, empurrando para eles, encurralando, espremendo para eles poderem ver essa realidade. Então,
ele estava terminando aquela primeira fase do ministério dele. No capítulo seguinte, ele vai dar o primeiro desafio prático para eles. Agora vocês vão começar a expandir o reino. Não sou só eu agora, vocês já viram como eu faço. Mas antes disso, vocês precisam ter uma visão de reino. E olha só, olha como ele viu, quando ele olhou com compaixão. Porque elas estavam aflitas. Você vê a aflição das pessoas? Você se importa? Se você faz parte do reino de Deus, e não importa quanto você caminhou nesse reino, não pode não se importar com a aflição das pessoas. Se tem visão de reino, tem que se importar. Se não se importa, por favor, comece clamando a Deus. Senhor, eu quero sentir a aflição das pessoas na pele. Eu quero que os problemas delas sejam como eu senti, como se fossem meus. Não é? Eu quero sentir o desamparo, a desesperança, a perdição das pessoas. Eu quero olhá-las como ovelhas sem pastor. Eram tudo ilustrações. O Senhor Jesus ilustrava cada ideia, cada conceito, cada coisa que Ele queria que nós assimilássemos. Não é? Então ele sentiu compaixão, só que compaixão é muito conceitual, não é? Então ele ilustra, né? Que estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Isso eles sabiam o que era. Isso eles conheciam o que acontece com uma ovelha sem pastor. Não é um conceito meio distante da gente na prática, não é? Na vida eu encontrei na estrada de Santa Inês 2 ovelhas comendo lixo na beira da rodovia. Eu fiquei olhando para elas e pensando, elas não têm muitos dias de vida, estão sem pastor, estão comendo lixo, que sabe lá que contaminação tem, e elas estão na beira do perigo. Ovelhas são animais extremamente burros. Tá? Não são muito espertos, não são capazes de planejar, nem de se precaver, não tem nenhuma astúcia. Elas estavam realmente em grande perigo. E então, olha só, depois disso, versículo 37, o que ele diz? Então, ele disse aos seus discípulos: diante de tudo que vocês viram eu fazer e falar até agora, diante do que eu estou fazendo, mostrando de exemplo para vocês, ele disse aos seus discípulos, usou outra ilustração, que eles conheciam muito bem. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E então ele dá uma ordem. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não tem como nós fazermos uma oração sincera, honesta. Não tem como um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta com qualquer nível de consciência do propósito de Deus em sua vida, fazer uma oração simplesmente porque em obediência pedindo ao Senhor que envie mais trabalhadores para a sua colheita, e fazer essa oração de forma sincera, sem se importar com as pessoas que estão se perdendo, com colheita que se estraga, com ovelhas que se perdem. Essa é uma oração que é só uma reza, se não for feita de forma sincera, sem a visão de reino que o Senhor Jesus quer que a gente tenha. Nesses últimos 5 minutos, eu gostaria que a gente, sinceramente, clamasse ao Senhor. Primeiramente por nós, porque o reino de Deus começa em nós, dentro de nós. E nos víssemos, todos, como colhedores em potencial dessa colheita, mas principalmente como servos que precisam obedecer ao seu Senhor de forma incondicional, e pedir a Ele que nos dê essa visão de reino, que nos faça ver as pessoas ao nosso redor como Ele viu, com compaixão, desprendidos de nós mesmos,
nos importarmos com os outros mais que conosco mesmos, ao ponto de pedir a Ele e dizer: Senhor, mesmo que seja eu, eu quero tanto que o Senhor ajude as pessoas que estão aflitas à minha volta, que mesmo que seja eu quero que o Senhor use. Talvez o Senhor já lhe usou por muitos anos, uma vida de ministério, serviço, dedicação aos outros, de tempo completo, de tempo exercendo apenas misericórdia, não como evangelista, ou como professor, ou como pregador do Evangelho, da palavra, mas exercendo misericórdia. Mas talvez você tenha vivido uma vida mais ou menos voltada para os seus próprios objetivos, seu plano, seu projeto de vida bem pessoal. E se essa é a situação, vamos pedir a Ele que nos dê a visão dEle e que nos faça aproveitar o privilégio que temos de conhecer tanto mais do reino dEle do que as pessoas lá fora, do que as pessoas que viveram gerações atrás, mesmo na época dele e antes dele. Peça a Ele que o ajude, assim como eu tenho pedido ultimamente: Senhor, me ajuda a usar para a Tua glória, para que o mundo conheça a Tua glória, para que o mundo conheça o Rei maravilhoso que o Senhor é, o Rei bondoso que o Senhor é, que eles tenham a esperança que eu tenho, e que eu tenho, e que aquilo que o Senhor me deu, o conhecimento, a visão de Rei, tudo que eu sei sobre quem é o Senhor, todo o conhecimento que eu já tenho da Tua palavra, que eu não me sinta com o direito de guardar isso só para mim. Usar isso para o meu próprio benefício, só para o meu benefício. Porque ao fazer parte do reino, você já é muito mais abençoado do que as pessoas lá fora. Do que as pessoas que nesse momento estão procurando alguma coisa para fazer sentido em suas vidas. Pessoas que estão sonhando com uma carreira, com uma profissão, para ser felizes quando se realizarem profissionalmente. Pessoas que estão procurando um relacionamento para fugir dos relacionamentos ruins em casa ou os anteriores, para ser felizes. Pessoas que estão sonhando com o sucesso na sua empresa para serem felizes. Pessoas que já se desiludiram de tudo isso e estão nesse momento se entregando a prazeres desesperados porque não acharam felicidade, nem alegria, e nem paz, e nem esperança em nada disso. Pessoas que estão se suicidando ou pensando em tirar a própria vida, perderam a objetividade, porque correram atrás, conseguiram tudo isso e encontraram um vazio, uma falta de propósito. Ou pessoas que conseguiram tudo isso, se achavam felizes, mas a casa caiu sobre a cabeça delas e elas não conseguem imaginar uma saída, não tem esperança. As pessoas lá fora estão entregues ao maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo que não conhece o reino de Deus e que não vive o reino de Deus, as pessoas que não vivem esse reino, estão entregues ao maligno nesse momento. Tudo que tem lá fora, irmãos, a palavra de Deus resume em 3 coisas. É essa ambição dos olhos. O que eu estou vendo e eu quero. Conquistar coisas que eu vi, aquela parafernália eletrônica, aquele objeto de desejo, ou então a carne. Tudo que tem no mundo é a concupiscência dos olhos, o desejo, a concupiscência da carne e a soberba da vida, a arrogância, o desejo de ser maior e melhor que os outros, a competição desigual, desumana. Nós temos muito mais do que o mundo tem lá fora. E o objetivo não é só comparar. O objetivo de Deus é que a gente, ao olhar para esse mundo que não tem nada, que está cego, perdido, desorientado, iludido ou desiludido, é que a gente vá até eles. Vamos terminar fazendo essa oração agora, por favor. Todos curvando essa cabeça. Ore por você mesmo nesse momento.
Peça a Deus, pergunte para Deus se você tem feito tudo conscientemente. Senhor, eu tenho feito bom uso de tudo que o Senhor já me revelou sobre o teu reino, de todo o conhecimento e privilégios que eu tenho como participante do teu reino, como filho do reino, como filho do rei. Eu tenho, Senhor, feito tudo que o Senhor já me capacitou para fazer. Eu tenho me importado, Deus, com as pessoas à minha volta. Eu tenho me importado com a alma eterna delas, com o verdadeiro motivo por que elas estão sofrendo, com o verdadeiro motivo por que elas não vão ser felizes quando elas conseguirem tudo que elas querem. Com o destino eterno delas, independente de quão bem-sucedidas, ou famosas, ou inteligentes elas sejam. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós como corpo do teu reino, como essa unidade aqui. Ajuda-nos a expandir, como aquela pequena igreja de tão poucas pessoas, mas tinham a visão de expandir. Expandir para o nosso colega, para a pessoa mais perto de nós, que nós sabemos que vai para o inferno, que não tem outro caminho, porque está cego na escuridão do pecado, perdido. Tem misericórdia de nós e nos dá a tua visão, o teu coração. Compartilha, Senhor. Ajuda-nos a nos desprender dos nossos interesses e buscas pessoais, para buscar o teu reino em primeiro lugar, mais do que todas as coisas, e deixar que o Senhor cuide dos nossos interesses, que o Senhor realize os desejos verdadeiros e se preocupe com nossas necessidades. Cuide de nós como bom pastor, enquanto nós cuidamos dos outros. Pai, dá-nos uma visão de reino, pois nós te oramos. Em nome de Jesus. Não nos deixe ficar só com esse conhecimento, voltar para casa e não fazer nada com ele. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser essas pessoas que o Senhor quer usar. Manda mais trabalhadores, Senhor. Não tem como alcançar todos os nossos vizinhos, todos os nossos amigos casados. Não tem como alcançar as pessoas da nossa vizinhança, do nosso bairro. Não tem como alcançar as pessoas que estão, todas aquelas pessoas que estão dentro do metrô, indo e vindo, no trânsito, no congestionamento de São Paulo. Manda mais trabalhadores, mais pessoas com essa visão. Abre os olhos de mais pessoas, para que elas também vejam e elas também se entreguem nas tuas mãos como nós estamos nos entregando. Em nome de Jesus.